Então, boa tarde a todos. Estamos entrando novamente aqui por conta de questões técnicas. Na verdade, é a internet que fica dando muito defeito. Mas nós vamos trabalhar hoje o tema A Existência de Deus do curso de Apologética. As pessoas que estão se matriculando, que estão estudando com a gente, eu vou enviar, tá? De hoje para amanhã, eu acredito que ainda hoje, 2 livros em PDF importantes a respeito da Trindade, que vai ser muito importante para vocês entenderem isso e ver a relação que tem a existência de Deus com a Trindade. Pois de tudo que eu for abordar aqui, o mais importante, fundamental, necessário de tudo é que, se você não acredita na doutrina da Trindade, conforme o nosso livro-texto, né, que é o livro básico que nós estamos explorando, estamos explicando e aperfeiçoando, né, e aprimorando também, ele diz na conclusão seguinte: o conceito de Deus é o elemento mais crucial em qualquer sistema teológico, ou seja, qualquer pessoa que diga que acredita em Deus, que diga que Deus e traga a ideia de Deus com a outra definição, e se não for a definição trinitária, consequentemente trata-se de uma seita e de uma heresia. Então é fundamental você acreditar, tá, na doutrina da Trindade. Se você não acredita, ou se existe alguma religião que você faz parte que não ensina a Trindade, você está diante de uma sinagoga de Satanás, tá? Então, o mais importante é isso, dentro da questão da existência de Deus. Todavia, não iremos abordar todas as questões que envolvem a problemática, tá, em cima dessa situação, porque existem várias décadas, anos, milênios que se debatem a respeito disso. Porém, o que temos hoje é um conjunto de argumentos lógicos e filosóficos bem argumentado, que antes algumas pessoas não davam tanto atenção, mas agora, na modernidade, temos esses argumentos, tá? Só que está sendo soterrado por ideologias, né? Mas temos bons argumentos sim para combater o ateísmo em si, tá certo? Daqui a pouco eu vou trabalhar um pouco sobre isso aqui, tá bom? Bem, eu vou... algumas pessoas estão entrando também com a gente, conversando aqui no chat. Ronaldo, o nosso irmão e professor Ronaldo Silva, sempre aqui com a gente, sempre acompanhando a programação. Um abraço pro seu aí, é uma bênção de Deus. Também Cíntia está com a gente aqui, nos acompanhando, sempre aí atenta. Bem, então o assunto de hoje é a existência de Deus, né? Então, ao trabalhar a existência de Deus, nós estamos trabalhando e precisamos também definir que Deus é este, né? Porque dentro do mundo, dentro da própria ideia de sociologia, a sociologia também estuda a existência de Deus. Não é só teologia. A filosofia e a teologia estudam a existência de Deus, tá? Só que eles vão por um caminho muito radical e humanizam, né, a ideia da existência de Deus, né? Dizendo que através de estudos antropológicos e da psicanálise, da religião, tá, vão dizer que todos os caminhos levam a Deus, e alguma parte desses sociólogos e filósofos e antropólogos entendem que não é importante acreditar em Deus e dão margem a um outro posicionamento que é antagônico ao ateísmo, que é o agnosticismo. O agnosticismo busca conhecer os argumentos a favor e os argumentos que são contra, mas ele sempre vai dizer que não pode afirmar nenhum dos dois. Já o ateísta, ou o ateísmo, vai dizer com todas as palavras que Deus não existe, né? Ou nenhuma divindade existe. Nós hoje estamos defendendo ou tentando trabalhar a ideia da existência de Deus, o Deus judaico-cristão, ou seja, o Deus Krishna, o Deus Buda, o Deus da Umbanda, da Kimbanda, né? Do espiritismo, do cadecismo, das seitas orientais. Esses deuses não existem, tá? Esses deuses, o Deus do Egito, Tote, o próprio faraó, que era, se dizia que era Deus
essas personalidades, essas deidades, a própria mitologia, essas coisas não existem. Portanto, não acreditamos nisso. Nós acreditamos precisamente no Deus judaico-cristão. Os outros deuses, que no próprio hinduísmo são mais de 300 milhões, tá? Não existem. Esses, de fato, não existe bom argumento para eles. Mas o Deus verdadeiro, esse é que nós acreditamos, né? E por isso nós estamos aqui. Essa é a definição básica para entender a existência de Deus, tá? Obviamente não vamos lidar explicitamente com os debates, né, que envolvem os conflitos e as objeções que o ateísmo faz, tá? Nós vamos dar aqui uma visão muito geral, tá? E talvez nós vamos, dependendo do caso, fazer uma continuação a respeito desse tema, tá? Mas vai depender muito. Enfim, e eu quero convidar vocês que estão aqui nos assistindo, se não for inscrito, venha se inscrever no nosso canal Refúgio Teológico, tá? Nós temos mais de 300 vídeos, tá? Um canal muito simples, tá? Mas que precisa aí da sua inscrição, precisa do seu like para ser mais divulgado, tá? Depois, para que a gente possa aí ter mais audiência, né? E para que mais pessoas possam acompanhar os nossos projetos, a nossa programação, tá? Então, se inscreva, tá? Também venha conhecer nosso Instituto de Ensino Teológico e os cursos que nós temos oferecido, tá certo? E com certeza você vai gostar. Bem, a gente vai entrar aqui, tá, no livro texto, que é o Manual de Apologética do professor Ezequiel Soares. Então nós estamos utilizando esse livro essencial que vai nortear o nosso curso, né? Pretendemos ser um curso de duração de 1 ano, tá? Obviamente não iremos transmitir somente o que está nesse livro, não. Vamos transmitir outras fontes de informação, como por exemplo, que tenho aqui em minhas mãos, do professor William Salles, Ateísmo, respostas às objeções à veracidade do cristianismo, tá? Também coisas importantes nós vamos extrair daqui. E também o nosso livro, tá? Quem quiser adquirir, Ateísmo, uma ilusão construída sob a realidade, tá? Escrito por mim, tá certo? Nós podemos enviar para seu endereço em qualquer cidade, estado do Brasil, sem frete nenhum, tá? O livro está custando apenas R$23 e vai sem frete. Aqui eu trabalho mais assuntos relacionados ao ateísmo, tá? E aqui eu trabalho 3 capítulos, onde eu vou trabalhar as cosmovisões, né? No primeiro capítulo, nós vamos depois trabalhar no segundo capítulo a depravação humana e no último a questão sobre a verdade, né, divina. Então, nós temos aqui a parte da criação, temos a parte da queda humana e temos a parte da redenção. Onde eu trabalho aqui, por exemplo, na parte da redenção, o argumento cosmológico de Callahan, né? A questão se a Bíblia é a palavra de Deus, teologia do Antigo e do Novo Testamento. Muito direto, simples, fácil de você compreender. Você não precisa ter um vocabulário muito grande, tá? Você que tem uma base na escola bíblica dominical, você vai compreender o que eu estou expondo aqui no livro Ateísmo, que vai ser importante para você, tá certo? Então tá aí a dica, tá aí as dicas, na verdade, para você poder se aprofundar, tá bom? Então a gente vai entrar aqui, tá certo? Deixa eu abrir aqui e a gente vai ver. Daqui a pouco eu vou entrar aqui no chat para ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida, tá certo? Então, ao falar sobre a existência de Deus, precisamos entender que o Deus verdadeiro, que as ciências sociais, sociologia, ciência política, a própria filosofia hoje em dia, antigamente não, a filosofia hoje em dia não acreditam muito em Deus, por algumas razões, tá? Razões essas que são, no fundo, motivadas por egoísmo, por preconceito, discriminação, tá? E por uma falsa concepção. Mas quando a gente trabalha a existência de Deus, existem vários pormenores e situações que às vezes dificultam entender e compreender, tá? Por exemplo,
quem é Deus? Se eu falo sobre a existência de Deus, eu preciso saber quem é Deus, né? Quem é Deus, tá? Segundo, o que é Deus, tá? O que é Deus? Então, nenhuma religião do mundo, nenhum sistema ideológico, filosófico consegue responder isso, a não ser a única religião que nós podemos assim dizer, para vocês entenderem melhor, a única crença que responde a essa pergunta, quem é Deus e o que é Deus, é o cristianismo. As outras religiões não respondem. Catolicismo, Testemunho de Jeová, Mórmon, não responde, tá? Somente o cristianismo, que nós chamamos aqui de teísmo cristão, tá certo? O texto básico que corresponde a essa argumentação se encontra em Marcos capítulo 12, verso de número 29 ao verso número 30, que diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então, nesse texto básico, nós podemos compreender aqui a importância que o próprio Messias, a segunda pessoa da Trindade, dá para a ideia, ou a doutrina, melhor dizendo, a doutrina de Deus, né? Então, sem essa doutrina, tudo que acompanha, né, ou que poderá acompanhar, é inútil, tá? Então, a gente precisa ter, como dizem os verdadeiros teólogos, a doutrina correta de Deus. Então, aqui no livro tem o seguinte: o Senhor Jesus inclui a doutrina de Deus no primeiro grande mandamento. Se o homem errar em outros pontos da fé cristã, pode até não comprometer a sua salvação, mas ele não pode errar na doutrina de Deus. Essa doutrina envolve a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Aqui o autor vai trabalhar a respeito da Trindade no próximo capítulo, tá? Aí, mas por enquanto aqui nós não vamos entrar exatamente da Trindade, mas vamos entrar sobre a existência de Deus, tá? Da doutrina de Deus. Aqui é um assunto da teologia sistemática, tá? Você que está fazendo seminário ou que já fez, é um assunto da doutrina sistemática e que acompanha algumas perguntas que ficam ao redor disso. Por exemplo, ao saber ou ao trabalhar a ideia da existência de Deus, precisamos compreender de onde eu vim, para onde vou, porque estou aqui e como devo viver, tá? Então, Jesus Cristo, né, o Messias, dá total ênfase a respeito dessa doutrina. Então, qualquer sistema que não se assemelhe à Trindade é um sistema anticristão, né? É um sistema do anticristo. Então, qualquer pessoa que for contra a Trindade está lidando com o anticristo, tá? Ou o espírito do anticristo. Então, por isso que é importante ter essa ideia da existência de Deus, tá? Então, eu acredito em Deus, tá? Por algumas formas. A Bíblia vai apresentar a gente, por exemplo, pela criação, por argumentos racionais, pela própria Bíblia, por experiência do ato do Espírito Santo em nossas almas, tá? Então essas são algumas questões que Deus se revela. Então Deus se revela de diversas formas. As principais são pela palavra, essa é a mais precisa, a mais exata. Por isso que a Bíblia está completa, perfeita e acabada e concluída. Não lhe falta nada e não tem nada a acrescentar, tá? A Bíblia como nós temos hoje, tá? Retirando obviamente as Testemunhas de Jeová, o catolicismo, tá certo? A Bíblia, tá? Os 66 livros. Também por isso que Jesus faz questão de dizer que ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então Jesus, quando está trabalhando essa teologia, está usando a Bíblia da Septuaginta. Ele usa a Septuaginta como a primeira tradução do hebraico para o grego e usa a Septuaginta para transmitir a palavra de Deus. Então, aqui eu entendo que
O nome de Deus pode ser aí, por exemplo, Senhor, Kyrios, tá bom? Temos aqui no texto que nós estamos acompanhando, a Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. A Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. Muitas pessoas já perceberam esse fato. Mas por que a Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus? Por quê? Por dois motivos básicos, simples. Primeiro, que a Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia não é um livro de ciência, como os terraplanistas fazem, né? A Bíblia tem noções científicas. A Bíblia não tem metodologia científica. A Bíblia não trabalha experiências científicas, entendeu? Por isso que a gente pode trabalhar a Bíblia como um livro de química, por exemplo, um livro de física, encontrar as leis de Newton, as leis da gravitação. Não. A Bíblia é a palavra de Deus, que está acima dessas ciências, entendeu? Por isso que a Bíblia não se preocupa, porque se a Bíblia se preocupasse, aí teríamos um livro científico, né? Um livro matemático, um livro lógico, né? Aristotélico, filosófico, nesses moldes, né, que a gente conhece. Também a Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. Por quê? Porque Deus, ele não pode ser provado. Escute bem isso aqui que eu vou dizer a você para depois não descontextualizar o que eu estou dizendo. Deus não pode ser provado. Por quê? Porque se Deus fosse provado pelo mecanismo humano, por exemplo, se eu pegasse Deus e pôsse no laboratório, eu estaria pegando Deus, né? Esse Deus seria algo parte da criação. Então não seria o Deus judaico-cristão. Se ele faz parte da criação, eu posso medir, pesar, escanear, abrir o seu interior, entendeu? E ele seria um panteísmo. Não seríamos teístas, seríamos panteístas, né? Por exemplo, como eu poderia provar que Deus existe? Na concepção panteísta, Deus faz parte de tudo. Se eu pegasse uma planta ou um réptil e eu levasse para o laboratório, eu poderia dizer ali, através da minha religiosidade, que ali seria Deus, entendeu? Aí eu estaria provando Deus? Não faz sentido. Nós podemos, na verdade, comprovar Deus. Eu consigo comprovar Deus, tá certo? Por meio da palavra, por meio do nascimento de Cristo, por meio dos milagres que Cristo realizou, da sua morte e ressurreição, por meio da própria criação, por meio das ciências, tá? Obviamente, entendido de maneira correta. Existem várias pessoas que entendem de forma incorreta. Precisamos entender da forma correta. Então, eu não consigo provar Deus, tá? Porque não consigo limitar a sua estrutura, a sua essência ao meu idealismo, né? Categórico, kantiano, entendeu? Eu consigo comprovar. É muito diferente. Comprovar e provar, tá? Eu espero que você tenha entendido essa parte aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat, antes de continuar. Bem, chegou aqui nosso pastor Alex Souza. A paz do Senhor Jesus manda pra gente. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, meu mestre também. Então Deus abençoe a todos aí, certo? Então hoje a gente está trabalhando sobre a existência de Deus, tá? O assunto é muito complexo e talvez a gente não vá conseguir concluir ou terminar. Eu estou vendo que vai haver uma próxima parte 2, tá certo? Bem, caminhando aqui no livro básico do nosso curso, temos o seguinte: somente o próprio Deus pode se revelar a si mesmo. Tudo que sabemos dele é o que ele mesmo se revelou na sua palavra. Ele diz: eu sou o que sou. Êxodo capítulo 3, verso 14. Aí você pergunta, o que isso quer dizer? Primeiro, após a queda de Adão e Eva, tá? Toda a humanidade meio que, na verdade, toda a humanidade morreu em delitos e em pecados. Consequentemente, aquilo que Adão e Eva tinham, aquele entendimento sobre Deus, aquela relação
que eles tinham com Deus se perdeu. Não tem como resolver isso, a não ser por Cristo, né? E sua obra na cruz do Calvário, seu ministério de redenção. Então, os seus descendentes, obviamente, não tiveram e não têm a mesma experiência que Adão e Eva tiveram a respeito de Deus. Então, todos eles, seus filhos e filhos, até nós, não poderíamos, muito menos cogitar a ideia de Deus, a não ser que Deus se revelasse, ou seja, Deus deveria vir até nós e de alguma forma, iluminasse a nossa mentalidade para compreender as questões espirituais. Sem isso, nenhum exercício filosófico, científico, poderia ser validado. Por exemplo, hoje em dia a NASA, que é uma agência espacial, está muito envolvida, não todos eles, está muito envolvida com conspiração de OVNIs, O próprio ateu Carl Sagan, ele e muitos outros depois têm o desejo de encontrar OVNIs. Eles fizeram de tudo, mandaram naves, sons, fazem pesquisas ainda hoje para encontrar os OVNIs fora da Terra. Mas os OVNIs, se existissem, só poderiam conectar com eles se os OVNIs quisessem, porque os OVNIs estão muito distantes. Estou dando um exemplo muito fraco, para você entender o meu argumento aqui. Então os OVNIs estão tão distantes da galáxia, estão tão distantes, que nada que o ser humano faça consegue chegar a eles, entendeu? Então eles acreditam em OVNIs porque é mais fácil para eles pensar dessa forma, porque eles não conseguem pensar em Deus, porque Deus não se revelou a ele. É impossível um homem por si próprio acreditar em Deus. O homem só acredita em Deus se Deus, através de Jesus Cristo, da sua graça, da sua misericórdia, conceder, a luz do Evangelho para essa criatura. E aí sim essa pessoa consegue raciocinar um pouco, entendeu? Então, eu não estou comparando Deus como OVNIs, nem OVNIs com Deus. Estou dizendo que a NASA está envolvida em conspiração, está envolvida em falsos postulados, em uma falsa teoria, que é inútil. Ainda que existisse, na verdade não existe nada disso que eles entendem, ainda que existisse, era impossível, porque está tão distante. A galáxia é tão imensa, tão grande, o cosmos, que não tem como. Imagine Deus, entendeu? Eu estou dando essa questão. E aqui, Deus só pode, o homem só pode conhecer Deus se Deus chegasse ao homem. É o que acontece em Êxodo, no capítulo 3, verso 14, verso 15 e o verso 16. Moisés fez tudo o que poderia fazer, foi o mais inteligente do Egito, mas não conhecia Deus. Era descendente, era um judeu, mas não conhecia. A história de Moisés só foi mudada quando Deus se revelou. Se Deus não se revelar, não tem condições. Então, a essência de Deus depende também se Deus quer se revelar. Senão, ele deixa a pessoa no seu próprio pecado, conforme Romanos, capítulo 1, vai dizer isso aí pra gente. Se Deus quiser a pessoa continuar sendo ateu, ele vai deixar. Agora, se Deus não quiser isso, ele vai se revelar e a pessoa vai ter escolha se vai querer acreditar ou não, entendeu? O Salmo 19 nos ensina que a própria natureza é uma prova irrefutável da existência de Deus. O Salmo 19: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Então, assim, eu não posso sair de casa, percorrer a minha rua, ir até a cidade, ou voltar para um parque, visitar a natureza, ir para uma praia, e não entender que isso tudo revela a Deus. Não é que Deus seja parte da criação, é que a criação testifica, é como se fosse um documento que dissesse: olha, as ruas,
as montanhas, as plantas, as árvores, tudo isso foi criado. Tudo isso tem um projeto, tem um design. Tudo isso manifesta a pessoa que fez o cosmos. Então não tem condições de você fazer física, você fazer química, matemática, filosofia e dizer: ah, eu sou ateu. Não tem condições. Uma pessoa que diz que é ateu e estuda física e tudo mais, e ateu, não tem condições de a pessoa dizer isso. E se diz, não é por causa da física, da química, da biologia, né? Não é por causa disso, é por causa de algum sistema ideológico anticristão. E esse sistema ideológico anticristão nós chamamos de darwinismo. É o darwinismo que está nas escolas, nas universidades, juntamente com o marxismo, que apregoa a inexistência de Deus. E eu trabalho um pouco a respeito do darwinismo, né? A evolução darwiniana, o ateísmo, tá? Aqui no capítulo 1 do meu livro, tá? Quem quiser adquirir, só entrar em contato. Eu trabalho um pouco com isso aqui na obra. Então é o darwinismo, que é uma proposta anticientífica. O darwinismo é antibiologia, é antimatemática, é antifísica. Nenhuma das ciências exatas ou humanas comprovam o darwinismo, tá? Não é nem uma hipótese, é uma ilusão construída sobre a realidade do darwinismo. Então é por meio do darwinismo que muitas pessoas deixam de acreditar em Deus, tá? Diz assim aqui no livro: não é difícil compreender tudo isso. Onde existe um relógio, pressupõe um relojoeiro. Quando você pensa no automóvel, é claro que ele não veio à existência do nada e por nada. Alguém planejou os seus mínimos detalhes para que seu funcionamento seja satisfatório. Isso se aplica também ao universo. Alguém sábio e perfeito o planejou e o trouxe à existência. Esse alguém é Deus. Então, aqui nós podemos compreender o seguinte: qualquer coisa que estiver aqui ao meu redor, qualquer coisa, um livro, a estante, o microfone, o meu óculos, a minha camisa, tá? Minha camisa não surgiu por acaso. A razão humana não permite a gente dizer: ah, minha camisa surgiu por acaso, por acidente. Não posso dizer isso. O fone de ouvido também não surgiu por acaso, por acidente, que demorou bilhões e bilhões de anos para evoluir. Os livros que estão aqui atrás também não foram através de bilhões de anos que surgiram. Alguém, uma pessoa, um ser racional, um ser que tem inteligência para fabricar, produzir roupas, óculos, microfone, livros, tá? Existe e criou cada uma dessas coisas. Nada do que está aqui ao redor foi produzido por acaso, por acidente. A consequência disso é que o próprio ser humano também não foi criado por acaso, não foi obra darwiniana, não foi obra da evolução das espécies, e sim de Deus, né? No qual as pessoas que estão cegas não querem confessar isso, tá? Então nada do que existe por acaso ou por mutação, né? Mutação não produz nova criatura, né? Então assim, qualquer coisa que você puder ver, qualquer coisa, tá? Ela tem no mínimo 3 alternativas para existir. No mínimo 3 alternativas para existir. Qualquer coisa, uma caneta, por exemplo, essa caneta aqui é azul Bic. Ela tem 3 razões ou 3 possibilidades de existir. Primeira possibilidade: por acaso, ela surgiu por acaso, um passe de mágica, por exemplo. Surgiu ou por mutação, tá? Ou acidental, que levou milhões e milhões de anos. Impossível. Ninguém acompanhou o desenvolvimento dessa. Se fosse possível, temos que ter toda uma dados que mostrasse seu princípio no decorrer desses milhões e milhões de anos. E é impossível isso. E a terceira alternativa, hipótese ou teoria ou interpretação ou razão é que um ser humano
desenvolveu um projeto, criou o projeto, estabeleceu os materiais para esse projeto, materiais específicos para esse projeto, tamanho específico, cor específica, design específico, e assim criou a caneta. Dessas três possibilidades, qual é a mais coerente, mais lógica? Com certeza a última possibilidade. O design, o ser humano criou isso. Do mesmo modo, a natureza, o cosmos, o universo, o planeta globo, tá? Foi criado por Deus. Não foi por acaso e nem acidental ou por mutações. Algo impossível matematicamente e filosoficamente, certo? O Novo Testamento vai mais além, pois mostra que a própria criação exige do raciocínio humano a existência de um Criador, porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade, se entendem claramente, se vêem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos capítulo 1, verso de número 19 e o verso de número 20. Diante dessas palavras, a criação torna o ateu indesculpável diante de Deus. Bem, o ateu, ou o sistema de interpretação, a cosmologia do ateísmo quando a gente está evangelizando o ateu, a gente deve perceber que o argumento ou a pergunta do ateu pode ter origem, tá? Pode ter origem no emocional, no psicológico ou no aspecto científico. Se for no aspecto psicológico, emocional, aí tem que fazer oração por ele, entendeu? Fazer oração é o mais aconselhável nesse ponto. Orar, tudo bem, amigo? Aí ele vai orar por você, tá certo? Agora, se o ateu ele for científico aí, ou filosófico, aí a gente pode conversar. Porque a ciência, física, matemática, biologia, a química não comprovam nenhuma argumentação do ateísmo. O que o ateísmo faz é usar a ciência em favor dele de forma distorcida, entendeu? Mas o fundamento do ateísmo não existe. O fundamento do ateísmo é o darwinismo, por exemplo. É o darwinismo, a evolução das espécies. Inclusive, até mudou-se. Eles não acreditam exatamente no darwinismo clássico. Eles acreditam no neodarwinismo, ou na chamada teoria neosintética, entendeu? Eles já vão modificar a forma de pensamento de Darwin, entendeu? Eles já modificaram, entendeu? Então, assim, o fundamento que eles fazem é deturpar a biologia, deturpar a própria história e fazer ataques às religiões que não são cristãs ou não cristãs. Então, eles sempre encontram uma estratégia, né, que aparentemente é lógica, mas quando você vê a origem ou o ponto de referência. Vou dar um exemplo melhor. Quando você estiver conversando com um ateu, ele vai dar o parecer dele, né, o argumento dele. Aí vai dizer a sua primeira premissa, que esse é o ponto de referência. Você tem que ficar no ponto de referência do ateu. Por exemplo, eu estava recentemente debatendo com um judeu messiânico, tá? Muito cuidado. Estava debatendo com um judeu messiânico. Aí ele me apresentou o seu argumento, o seu ponto de referência. Que ele disse assim: as almas humanas, dependendo do que elas fizeram na Terra, elas não saem da casa ou ficam livres no espaço, ficam vagando, né? Se alguém morrer na sua família, ou você conhece alguém, ou essa pessoa fez alguma coisa ruim, está presa na casa, ou essa pessoa fica pelo ar, pelo cosmos, voando por aí. Aí eu disse, e que fundamenta isso? Aí disse que dois cientistas, um judeu e tudo mais, experimentaram isso. Esse é o ponto de referência dele. Aí você tem que ficar nesse ponto de referência. Aí como é que você refuta isso?
observando o ponto de referência. Você não pode ficar deixando ele sair do ponto de referência, porque quando ele sai do ponto de referência, ele vai dar outras objeções, né, que você vai ter que tentar conversar para chegar no ponto de referência. Mas se você chega no ponto de referência e consegue destruir o ponto de referência, todas as outras argumentações que se fundamentam nisso caem. Você não precisa, por exemplo, o ponto de referência número 1, aí ele vai criar vários pontos de referência que estão apoiados nesse ponto de referência. Se você conseguir refutar esse primeiro ponto, todos os outros pontos caem automaticamente sem que você precise lidar um por um. Entendeu? É uma estratégia essa que eu particularmente faço. Mas cada um tem sua estratégia, né, dentro da apologética. Então, qual foi a contra-argumentação? A contra-argumentação foi a seguinte: é possível a gente fazer a experiência que foi dita por você? Qual foi a resposta? Não. Então você já refutou a tese dele. Você vê que a experiência que ele disse que existiu não pode ser reproduzida. Isso não pode ser reproduzido é porque foi fraude dentro do sistema lógico, tá certo? Nesse sentido. Porque ele disse o quê? Que isso era a ciência. E a ciência não se baseia e não busca provar a existência de almas. Nenhuma ciência humana busca provar a existência de almas. Portanto, a argumentação científica dele é imprecisa, infundada, desonesta e não tem critérios epistemológicos que definem a sua própria ideia de ciência. Então ele está dando um outro conceito de ciência, uma outra definição que não é aquela que é a padronizada, aquela que é a cartilha dos cientistas. Então ele está apenas brincando com as palavras para convencer as pessoas a acreditarem, por exemplo, na reencarnação e vida pós-morte, nos modos do espiritismo, tá? Então, ou seja, ao perceber o ponto de referência de um ateu ou de um outro adepto de religião que é anticristão, você consegue vencer o oponente. Então o ser humano é visto aqui em Romanos, conforme o apóstolo Paulo demonstra, que é todos os seres humanos que não acreditam em Jesus Cristo, não acreditam na Trindade, por exemplo, eles são indesculpáveis, tá? Porque tudo que Deus poderia fazer, ele fez. Tudo que você puder imaginar, ele fez. Inclusive enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, à Terra. Entendeu? Aqui, além da natureza, Deus proveu a sua palavra, a Bíblia, para mostrar que o universo é obra do Supremo Criador. Aí você pode ver aqui na página 59, tem o seguinte: não é possível definir Deus, mas podemos descrevê-lo com base naquilo que ele mesmo se revelou na sua palavra. Definir implica estabelecer limites precisos, como o significado do próprio verbo latino definir. Deus vai além dos limites que o homem pode imaginar. No finalzinho, Deus é ao mesmo tempo cognoscível, pois é possível o homem conhecê-lo. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João capítulo 17, verso número 3. Então, aqui temos duas questões. A possibilidade humana de conhecer a Deus. Existe a possibilidade humana de conhecer a Deus. Qual é essa possibilidade? A possibilidade são duas coisas. Na verdade, três coisas. A Bíblia te pode apresentar Deus, a Bíblia, tá? Jesus Cristo, o Jesus da história, o Jesus da fé, que os teólogos céticos, vamos dizer assim, separam, dizem que uma coisa não é outra. O Jesus Cristo do primeiro século, que morreu, ressuscitou, ele pode revelar quem é Deus para nós. E terceiro, o Espírito Santo de Deus, que opera na alma humana, no coração humano, a regeneração, o poder, né, da salvação. E assim conseguimos entender Deus, conhecer Deus, né?
Então, é possível sim conhecer Deus dessa forma, tá? Porém, é impossível conhecer Deus porque Deus, ele é superior aos seres humanos. Por exemplo, vou te dar aqui um exemplo. Os anjos os serafins de Isaías capítulo 6. Você percebe que eles estão com asas cobrindo seus olhos, cobrindo seu corpo e os pés. Eu entendo que existem várias formas de ver aquele texto de uma forma que não seja distorcida. Estou pegando esse texto para explicar esse ponto aqui. Os serafins estão desde toda a eternidade, antes do ser humano ser criado e agora mesmo, estão com as asas do mesmo modo. Eles nunca retiraram as asas dos olhos, nunca tiraram as asas dos pés e nem dos seus corpos. Estão envoltos de suas asas. Por quê? Porque representa que os serafins conseguem conhecer Deus até um certo ponto. Daquele ponto, a mente, a razão dos anjos cessa. É como você estiver fazendo um exercício. Você faz um exercício de corrida. Você corre no começo uma alta velocidade, né? Você vai correndo, mas chega um ponto que você vai cansando, até estagnar, parar. Então você chegou ao limite. Mesma coisa é o raciocínio da gente. A gente consegue correr, a gente consegue pensar em Deus, consegue conhecer Deus verdadeiramente, mas há um limite, porque Deus é transcendente, Deus é imanente, Deus é sobrenatural, Deus é espírito, Deus é todo-poderoso, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Não é isso? Para a gente realmente ter os 100% de toda a ciência divina, precisaríamos ter uma mente onisciente. E nós não fomos dar, e ao ser humano não foi dado mente onisciente nem aos anjos. Tá? Então, tem a questão da possibilidade de conhecer a Deus através de Cristo, a razão perfeita, o Logos divino, e a impossibilidade nesse sentido. Tá certo? Bem, eu vou ver aqui se há alguma pergunta aqui no nosso chat, tá? E ver quanto tempo nos resta, para a gente não ficar muito sendo cansativo com vocês. Mas eu espero que a live esteja muito boa, que vocês estejam aí gostando. Então a gente está chegando em 42 minutos. Eu não vou concluir, tá? Ainda falta muita coisa para a gente trabalhar, mas eu vou trabalhar aqui mais uns 5 minutos, porque eu vou postar esse vídeo no Instagram e no nosso canal do Refúgio Teológico, tá? Então eu agradeço a presença de todo mundo aqui que está aqui presente, que Deus continua abençoando. Mas quando a gente trabalha a justiça de Deus, demonstra quem é Deus. A Trindade demonstra o que é Deus. Deus é Espírito, Deus é Jesus Cristo, Deus é o Espírito Santo de Deus. Só podemos pensar nisso ou acreditar nisso verdadeiramente se Deus se revela, vem até nós, tá? E Deus, a Bíblia diz algo interessante sobre Deus, né? Elohim, a primeira pessoa da Trindade, o Pai, e que ele tem vários nomes. A Bíblia apresenta vários nomes no Antigo Testamento. Existem vários termos hebraicos que são usados na Bíblia para identificar o Deus verdadeiro, mas são inerentes à sua natureza e revelam suas obras e atributos. Ou seja, Deus tem vários nomes, e esses nomes têm propósitos e significados muito importantes dentro do contexto em que Deus está se revelando aos seus servos no decorrer do tempo. Então, cada nome que Deus se revela tem um propósito, tem um significado especial e importante para os primeiros teólogos, no Gênesis, por exemplo. Bem, a Bíblia faz menção do nome de Deus, está revelando o poder, a grandeza e a glória do Todo-Poderoso, tá? Então, no hebraico, tá? no Antigo Testamento hebraico, nós vamos encontrar nomes genéricos, nomes específicos e nomes compostos. Então, na próxima aula, tá? Nós vamos trabalhar os nomes no hebraico, genéricos, específicos e compostos.
Aqui, por exemplo, nós temos aqui El, Elyon, Eloá, Elohim, né? Nós temos vários nomes no Antigo Testamento que Deus utiliza para se revelar ao seu povo. Temos El Shaddai, Adonai, Yahvé, tá? O autor aqui usa a palavra Jeová, mas eu recomendo vocês irem no meu canal e procurarem o vídeo Jeová. Tem 1 hora de vídeo falando só sobre esse nome, Jeová, tá? Temos o tetragrama, tá? Temos Shaddai, El Shaddai. Então são vários nomes, e depois no Novo Testamento temos o Kyrios, né, que é uma tradução grega para o tetragrama. Então vários nomes que a gente vai ver aqui que são importantes para a teologia e para a fé judaico-cristã, tá? Os nomes genéricos, específicos e compostos, tá? Dentro do hebraico a gente vai ver aqui algumas coisas muito importantes para a gente compreender dentro do tema a existência de Deus, tá? E depois que a gente encerrar o tema a existência de Deus, a gente vai poder trabalhar especificamente a questão sobre a doutrina da Trindade. No capítulo 4 do livro Manual de Apologética Cristã, do professor e pastor Ezequiel Soares, também um apologista, esse livro é um livro que não é um livro, simplesmente é um curso completo de apologética, no qual nós estamos extraindo muitas informações importantes para você. E no capítulo 4 aqui ele vai trabalhar sobre a questão sobre a Trindade. O título é Um Deus em Três Pessoas, tá? A história da Trindade. Então a gente vai ver aqui, tá? E verificar que as seitas atuais, ao não acreditar na Trindade, é porque elas distorcem o conceito de Trindade e não entendem o conceito de Trindade, por isso que elas não acreditam, tá? Então a gente vai aprender aqui um pouco sobre Trindade, e eu vou enviar para um grupo que está fazendo um curso de apologética 2 livros especiais em PDF, tá? Sobre Trindade. Inclusive um deles é sobre o professor Ezequiel Soares, que é o livro Cristologia, tá? E o outro é de um teólogo reformado falando sobre Trindade. Então, você está num curso de apologética cristã, que se matriculou, vai estar recebendo de hoje para amanhã, tá? Esses 2 livros, trabalhando já o capítulo 4 do assunto que vamos abordar daqui na próxima semana, ou, se Deus permitir, amanhã também estaremos trabalhando outros conceitos, outras matérias do curso do Instituto de Ensino Teológico Logos, tá? Se Deus permitir, amanhã estaremos aqui trabalhando a filosofia, tá? Um curso completo de filosofia de 1 ano. Eu convido a você a se inscrever no nosso canal e a fazer o curso de apologética, a ter uma formação bíblica séria dentro do nosso instituto, tá certo? Eu aguardo vocês e que Deus continue abençoando. Um forte abraço, agradeço a presença de cada um aqui e que Deus continue nos abençoando poderosamente. Deus abençoe.